Ó, a Aline perguntou o seguinte, Aline Dias. Boa tarde. É boa, porque às vezes as pessoas confundem muito isso. Gostaria de saber se existe diferença entre clarividência e mediunidade. É muito boa. Propícia, né? É propícia. Mas uma coisa anda junto com a outra, sempre é assim, né? Quando o afloramento... Posso? Manda bala, opa! Manda, vai nessa. Que isso, vai nessa. Dueto aqui. Vai nessa. Quando a percepção da pessoa começa a aflorar, né, a clarividência dela, ela começa a ter imagens na tela mental. Então, mesmo estando com os olhos abertos, ela já começa a ter algumas imagens, às vezes até desassociadas, ou seja, imagens confusas. Isso faz com que muitas vezes a pessoa acredita que ela está ficando louca, quando na verdade não está. Então, muitas vezes, essas imagens criam o estado emocional dela de confusão de entendimento. Olha lá, já começamos a entrar, tá vendo que uma coisa leva para uma outra? É o caminho, é o mecanismo. É assim que começa a funcionar, tanto a mediunidade quanto a clarividência. Então brota a mediunidade na pessoa e aí ela começa a criar um aspecto da sensibilidade que ela tem em razão do que vai aflorar. Então clarividência, aí tem o... clareaudiência, enfim, percepções um pouco diferentes. Para cada médium, para cada pessoa, um estágio diferente. Um dos médios que eu costumo dizer que tinha, acredito eu, um complemento total foi o Chico Xavier, né? Então, a pergunta dela é muito condizente com o que nós estamos falando aqui. A mediunidade é o estágio onde a pessoa começa a aflorar a percepção diante do sentimento dela, em razão da vida que ela leva. E, de repente, vou até trazer uma informação aqui, bem sutil. A música que ela amava ouvir aqui já não começa mais a preencher ela. Então ela está mudando o sistema de vida dela de uma forma completa. Então ela começou a mudar o aspecto de vida dela, né? Ela começou a perceber que algumas coisas estão evoluindo. E aí a clarividência vem junto, porque é o estágio que ela tem em razão da expansão que somatiza ela, né? Quer colocar alguma coisa aí, Diego? Não, é isso aí, cara. A clarividência, né? É claro que a gente não vai dar aqui uma aula de mediunidade e clarividência, porque nós já tivemos uma aula aqui com o Wagner Borges, né? Então acho que a ideia é trazer Desculpa te cortar, a gente está falando sempre dentro de um termo terapêutico, né? A gente está falando de um termo terapêutico, né? É mais trazendo as nossas experiências pessoais, assim, que eu sinto que linka mais com a vida prática das pessoas, né? Clarividência é a capacidade de ver coisas extrafísicas, além do plano físico, aquilo que não é refletido pela luz. Então, essa capacidade de ver coisas, objetos, pessoas, enfim, todo mundo tem a capacidade de desenvolver ou já vem com isso, de certa forma, aberto em algum grau. Então, conforme você vai se desenvolvendo e aprofundando nesses temas, tem técnicas específicas também para isso, você vai desenvolvendo essa capacidade. Então, existe essa possibilidade. A mediunidade é o intermédio, né? Você recebe uma comunicação e transmite algo. É o intermediário. E a mediunidade, ela pode ser desenvolvida e aplicada de diversas formas, através de uma inspiração, através de uma intuição, através de uma incorporação. Tem vários caminhos diferentes para você despertar e exteriorizar essa mediunidade. Exatamente. E eu sinto que todo mundo tem algum grau assim, sabe? Em algum grau alguém tem uma sensibilidade. Porque nós somos seres sensíveis. Por mais que negligencie às vezes, né? A pessoa, ela tá negligenciando, mas lá no íntimo dela ela tem um... Mas todo mundo, né? O próprio Chico, pelo espírito de André Luiz e tantos outros médiuns, né? Sem vínculos religiosos, né? Porque eu estou citando aqui um vínculo que tem com o lado do espiritismo, né? Mas sem vínculos, você tem aí pastores, padres, né? Que com a palavra, a pessoa ela tá ali de repente no estágio de intermediário, é um médium. Né? Então a mediunidade, o próprio Chico falava a respeito disso, todo mundo tem. Agora a percepção, quando ela começar a aflorar, aí sim que ela vai começar a se autodescobrir. Por isso que eu citei o lance da música. Sim. Porque é muito comum a pessoa começar a mudar o trajeto de vida dela e as coisas começarem a mudar. E quando ela começar a mudar,
amizades irão embora, familiares começam a julgar ela, porque ela começou a mudar, ela está estranha, ela está esquisita. E não é ela, é ela começando a assumir a essência dela. E ela começar a ter olhos para os olhos que ela nunca teve. É o enxergar e não ver. E aí ela começa a se aprofundar dentro dessas questões. E como Wagner muito fala, aprender numa visão de conjunto. Então você lê do mesmo assunto de diversos temas, né, que isso abre a visão do qual te coloca num conhecimento muito abrangente. Sim, e experienciar também, né, Farrell? É muito importante você se permitir experienciar. É muito legal você acompanhar conteúdos, porque quando a gente tem um despertar espiritual, a gente sente vontade de estar envolvido com esses temas, né? É uma luz, é uma chama que brilha dentro da gente. Atrai, né? Atrai, cara. E é muito legal você manter essa chama acesa e você perceber o que é o despertar espiritual dentro de você, mas não projeta a tua espiritualidade na experiência que você está vendo só daquela pessoa. Porque muitas vezes aquela pessoa, ela tem vidas de desenvolvimento. E aí, às vezes, você se frustra ou fala, pô, cara, mas isso aqui que eu tô sentindo não é nada. Aí você negligencia o que você acabou de falar, você negligencia ou reduz aquilo que você está sentindo, quando, na verdade, é um despertar espiritual aflorando, é uma sensibilidade, é uma inspiração vindo. Porque nós somos inspirados o tempo inteiro, né, para fazer o bem ou para fazer o mal, vamos dizer assim. Se bem que bem e mal... e bem e mal é muito questionável também, né? O que muda é a densidade energética. Depois a gente pode entrar nesse tema. Mas falando sobre mediunidade, vamos dizer assim, sobre inspiração, nós recebemos inspiração o tempo inteiro. Agora, aqui, para poder falar, há milhares de segundos você está sendo bombardeado por informação. É por assim que acontece. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like aqui se você está aqui, de se inscrever. Inscreva-se nesse canal e todos os vídeos estarão sempre na descrição. Os vídeos completos dos episódios sempre estarão na descrição.